Oi, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar a parte de limites, né, da nossa sessão Fundamentos de Cálculo, e nós vamos encerrá-la com o tema continuidade, né? Limites e a continuidade das funções. Na verdade, esse é um tópico que eu relutei em colocar aqui nesse Fundamentos de Cálculo, mas porque é um termo que a gente não vai usar muito, né? Não vai se repetir muito durante o curso de Fisicoquímica. No entanto, né, num sentido de completeza, talvez, decidi, não, vai entrar também, tá certo? Então vamos definir o que é uma função contínua, o que quer dizer ela ser descontínua, quais são os critérios, né, que me permitem afirmar que uma função é contínua, e como calcular o limite de funções desse tipo, de funções contínuas, tá certo? Então é isso. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, trazendo de imediato a definição de uma função contínua, né, nós podemos afirmar isso aí. Uma função, f de x, ela é contínua em um número a se essa condição for atendida. Se o limite de f de x, quando x tende a a, for igual ao f desse número a, ao valor de y para aquele x igual a a. Tá certo? Então, veja só, a continuidade ela se refere a pontos da função, certo? Então, cada valor de x, ou em cada valor de x, nesse caso dizendo x igual a a, você pode ter aquela função contínua ou não naquele ponto, tá certo? Para que ela seja contínua no ponto, isso aqui tem que ser atendido. E lembra que nas aulas passadas a gente viu isso aí ser atendido naquelas funções em que a gente podia fazer a substituição direta, né? Quando tentamos calcular o limite de uma função num ponto A, em que tudo que nós precisávamos fazer era substituir o valor de A na própria função, tá certo? Então, isso aí é o que define a continuidade de uma função, tá certo? Então, para a função ser contínua, alguns critérios precisam ser atingidos. Então, veja só, em primeiro lugar, f de a tem que ser definida, né, no contexto daquela função. Em outras palavras, esse valor de a ele tem que estar no domínio da função, para que ela seja contínua naquele ponto, tá certo? Então, a precisa estar no domínio, tá bom? A função tem que ser definida naquele ponto, tá certo? Para que ela possa ser contínua. Em outro ponto, esse limite de f de x, quando x tende a a, ele tem que existir. E como é que eu sei que um limite existe? Esse limite tende a um número, vai para um número definido, e os limites laterais são os mesmos. Se eu me aproximar de a pela direita e pela esquerda, o resultado deve ser o mesmo, para que o limite exista. Tá certo? E em outro ponto, ou o ponto final aqui, o limite de f de x quando x tende a a tem que ser igual ao f de a. É uma nova, né, reescrevendo aqui essa definição, tá certo? Então eu tenho que poder aplicar aquela substituição direta, tá certo? Então, uma função, ela pode ser descontínua, né? Se f não for contínua em a, ou seja, não atender a algum desses critérios aqui, ela será descontínua naquele ponto. Ou, como se diz, ela pode possuir uma descontinuidade em A. Tá certo? Então, a função ela pode ser também descontínua desde que não atenda algum desses critérios aqui. Tá certo? Então, são 3 pontos que a gente deve prestar atenção. Então, pensando nisso, né, eu tenho aqui uma função genérica, né, e pergunta se em quais pontos essa função é descontínua, ou seja, onde é que eu tenho aqueles critérios não sendo atendidos e, claro, por quê, tá certo? Então, quais são os pontos que chamam a atenção aqui nessa função? Eu diria essa região aqui e este pontinho aqui, na verdade aqui. Certo? Então, o que tem de interessante nesses pontos? Quando x igual a 1, perceba aqui que para x igual a 1,
eu não tenho um valor de y correspondente, né, representado por essa bolinha vazia aí, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que x igual a 1 não pertence ao domínio da função. Não pertence ao domínio. Ou seja, a função não é definida quando x igual a 1. Então, ela tem uma descontinuidade, ou é descontínua, em x igual a 1. Tá certo? Agora, o que acontece aqui no x igual a 3? O que acontece nessa região aqui? O que acontece quando x é igual a 3? Ora, o x igual a 3 ele está no domínio, ele tem um valor de y aqui, referente a ele, porém, o limite da função, quando x se aproxima de 3, ele não existe. Por que ele não existe? Porque, nesse caso, os limites laterais, quando eu me aproximo do 3 pela esquerda e quando eu me aproximo do 3 pela direita, esse valor é diferente, certo? Quando eu me aproximo do x pela esquerda, por essa direção aqui, o meu limite é um número até negativo. Se eu me aproximo do 3 pela direita, a função está se aproximando desse valor aqui, um número positivo. Então, os limites laterais são diferentes. Nesse caso, então, quando x é igual a 3, o limite não existe. Tá certo? Então, há uma descontinuidade ali no x igual a 3 também. E no ponto x igual a 5? Olha, no ponto x igual a 5, há um valor para a função, só que esse valor está aqui. Certo? Então, o 5 está no domínio. Os limites laterais, eles são iguais, tá certo? Quando eu me aproximo do 5 pela esquerda e pela direita, a função tende a esse mesmo valor aqui, sem problema nenhum, o limite existe. O critério que não vai ser atendido aqui vai ser aquele último, né? No x igual a 5, o limite de f de x quando x tende a 5, ele é diferente de f de 5, tá certo? O f de 5 está lá em cima, tá aqui. Mas o limite da função é esse número aqui, tá certo? Então, nesse caso, para o x igual a 5, é aquele terceiro critério que não é atendido. Então, nessa função, nós temos três casos, três momentos aí onde há uma descontinuidade, tá certo? Deu para entender, gente? Então, vamos em frente. Então, as funções contínuas, você pode pensar nelas, né, como funções que não apresentam nenhuma quebra no seu gráfico, elas não são interrompidas em lugar nenhum. Então é como se você pudesse encostar o seu lápis no papel e num único traço desenhar a função inteira, tá certo? Você não precisa retirar o lápis do papel, tá bom? Então olha só esses exemplos aí. Você tem essa função f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos x, né? Então olha aí o gráfico dessa função. Tá certo? Então, diferente do nosso exemplo que nós acabamos de estudar aqui, essa função você poderia desenhá-la de uma vez só, né? Simplesmente põe sua canetinha aqui e em um traço você desenha o gráfico da função, tá certo? Então, contínua até onde eu posso enxergar aí, tá certo? Outro exemplo, você tem a função f de x igual ao cosseno de x. Também nenhuma quebra. Essa função ela vai se repetindo aqui de menos infinito a mais infinito, tendo esse mesmo gráfico, tá certo? Então, uma função contínua também. E elevado a x pela mesma coisa. Em um único traço, né, sem retirar o lápis do papel, eu conseguiria aqui desenhar ou redesenhar essa função, tá certo? Então, pelo menos aos meus olhos, uma função contínua também, beleza? Então, olha só, do mesmo jeito que nós temos os limites laterais, né, nós podemos ter uma certa, digamos, continuidade lateral. A função ela pode ser contínua pela direita ou contínua pela esquerda. E a regra é
pegar aquele terceiro critério e aplicar a esses limites laterais. Então eu tenho a função contínua pela direita, se o limite pela direita existe e o limite de f de x é igual ao f de a, tá certo? E também pode ser contínua pela esquerda, se eu pegar agora, claro, os valores do limite pela esquerda e o limite de f de x for igual ao f de a, tá certo? Então é possível ser contínuo pela direita, contínuo pela esquerda, tá bom? E além disso, a função, além de ser contínua em um ponto, ela pode ser contínua em um intervalo, tá certo? Então a função, para ser contínua em um intervalo, ela tem que ser contínua em todos os pontos daquele intervalo, tá certo? O que é um intervalo, se não um conjunto de pontos, né, consecutivos? Então, para ser contínua em um intervalo, essa função tem que ser contínua em cada ponto do intervalo. E aí você pensa, olha, mas um intervalo fechado, ele vai ter as suas extremidades. Como é que eu vou calcular ou conhecer a continuidade da função nos extremos de um intervalo, né? Então, porque se eu tenho um extremo, né, eu tenho aqui uma função, deixa eu desenhar mais ou menos aqui uma função desse tipo. Vou alterar a cor aqui para selecionar o intervalo. Vamos dizer, a função é contínua daqui até aqui, de A até B. Então, eu tenho que verificar se o limite existe para cada ponto. Como é que eu sei que o limite existe? Se é um número e se os limites laterais são diferentes. No entanto, se eu estou interessado no intervalo de A até B, como é que eu vou calcular os dois limites laterais desse ponto aqui e desse ponto aqui, uma vez que eu estou interessado nos limites apenas dentro do intervalo, ok? Então, para os extremos, para o ponto A, para o ponto B, eu vou verificar apenas um limite lateral. No caso do ponto A, eu vou verificar se o limite aqui pela direita existe. Para o ponto B, eu vou verificar somente se o limite pela esquerda existe, tá certo? Então eu caio nesse exemplo aqui dessa continuidade, digamos, continuidade lateral, tá certo? Então nos extremos do intervalo vale essa continuidade aí apenas pela esquerda ou pela direita, tá certo? Então vamos lá, essa função aí, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Ela é uma função contínua em toda a sua extensão, ela é contínua em todo o seu, de menos infinito até infinito? Não, não é. Por quê? Porque no x igual a zero, nesse ponto aqui, né, no x igual a zero, essa função não é definida. Né? O zero não está no domínio dessa função. Tem 1 sobre x ao quadrado. O zero não pode ser colocado aqui. Tá certo? Então, se o zero não faz parte do domínio, há uma descontinuidade. Essa função ela é descontínua. Ela é descontínua em x igual a zero. Tá certo? É descontínua no x igual a zero. No entanto, ela pode ser considerada, vamos dizer assim, na verdade ela é contínua se você escolher um intervalo adequado. Por exemplo, ela é contínua no intervalo de 1, né, vamos dizer que aqui é o número 1, no intervalo de 1 até mais infinito. Ela é contínua, tá certo? Ou, pensando aqui por outro lado, se aqui for o menos 1, ela é contínua de... Perdão, esse intervalo aqui é aberto. Ela é contínua de menos infinito até menos 1. Tá certo? Então, essa função ela tem uma descontinuidade, ela é uma função descontínua se você considerar todo o intervalo do seu domínio, certo? No entanto, ela será contínua em determinadas regiões, tá bom? Então, ela pode ser contínua em trechos dela. Pode ter parte contínua, uma parte descontínua, enfim.
é possível determinar a continuidade, repito, ponto a ponto, intervalo a intervalo, tá certo? Então, ó, olha só essa função aí. Essa função f de x igual a 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado, ela é contínua entre menos 1 e 1? Interrogação. Então, a primeira coisa que você pode se perguntar é por que esse intervalo aqui, menos 1 até 1? Então, o gráfico aqui embaixo talvez já dê uma pista do porquê disso, mas vamos tentar encontrar o domínio dessa função primeiro, tá certo? Então, vamos primeiro encontrar o domínio. A única restrição aí para essa função está na raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Qual é a regrinha relacionada à raiz quadrada? O que está dentro da raiz deve ser maior ou igual a zero. Então, a nossa regrinha que nós temos que cumprir aqui é o seguinte: 1 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero, tá certo? Então, desenvolvendo isso aí, nós temos o quê? Menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a menos 1. Dos dois lados dessa inequação, eu vou multiplicar por menos 1. Deixa eu apagar aqui, não ficou muito bonitinho. Dos dois lados da equação, eu vou multiplicar aqui por menos 1, tá certo? Então, o que é que nós vamos ter? Eu tenho x ao quadrado, se eu multipliquei por menos 1, então, que menor ou igual do que 1, tá certo? Então, para eu sair desse x ao quadrado, aí eu vou fazer a raiz quadrada de x ao quadrado menor ou igual do que a raiz de 1. Isso aqui é o módulo de x, que deve ser menor ou igual a 1, tá certo? Então, se o módulo de x tem que ser menor ou igual a 1, isso significa que x vai estar entre menos 1 e 1, tá certo? Então, o domínio da função é o intervalo de menos 1 até 1. Então, como você pode enxergar aqui no gráfico, não há valores de x correspondentes a números menores do que menos 1 ou maiores do que 1, tá certo? Esse é o domínio da função. Por isso, o interesse em verificar se ela é contínua nesse intervalo apenas, tá certo? Então, como é que eu vou verificar essa continuidade? Qual é a condição para que haja continuidade? Para que haja continuidade, é necessário que o limite de f de x, quando x tende a A, seja igual ao f de A. Então, nós vamos fazer isso aí. Nós vamos fazer o limite dessa função quando x tende a A. Tá certo? Então, vamos lá. O limite de f de x quando x tende a A vai ser o limite quando x tende a A de quê? De 1 menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá aqui. Esse limite vai ser o limite quando x tende a A de 1 menos o limite quando x tende a A da raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui é 1 menos. Olha só, usando uma daquelas leis dos limites que a gente já viu em uma aula anterior, vou colocar o cardzinho aqui, caso você não se recorde. Isso aqui pode ser reescrito dessa maneira. Certo? O limite de 1, a raiz do limite de 1 menos x ao quadrado quando x tende a A. E novamente, isso aqui é 1 menos a raiz quadrada do limite de 1 quando x tende a A menos o limite de x ao quadrado quando x tende a A. Tá certo? E isso aí vai ser igual a 1 menos limite de 1 quando x tende a A é 1
Limite de x ao quadrado quando x tende a A, aqui a gente pode fazer a substituição direta. Então é 1 menos A ao quadrado. Tá certo? Então o limite de f de x quando x tende a A, o limite de f de x quando x tende a A é igual a isso aqui. 1 menos a raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado. Perceba que isso aqui, esse resultado, é exatamente igual ao f de A. Tá certo? Aí eu pegar o valor de A e simplesmente substituir aqui. Substituir aqui. Tá certo? 1 menos raiz de 1 menos A ao quadrado. Tá joia? Então, como o limite de f de x quando x tende a A é a mesma coisa que você pegar o f de A, isso quer dizer que essa função ela é, sim, contínua nesse intervalo. Tá certo? Compreendido? Então, qualquer dúvida, lembra, pode deixar nos comentários, assista, reassista e, como sempre, faça exercícios, tá? Então, esse teorema não é algo que nós vamos provar aqui, eu peço que você procure seu professor de cálculo nesse ponto. Esse teorema fala o seguinte: se eu tenho duas funções contínuas, f e g, e tenho esses números, esse número c é uma constante, as seguintes funções também serão contínuas. Isso, claro, naquele determinado ponto. Então, a soma das funções é contínua, se as duas são contínuas, a subtração das funções é contínua, uma constante multiplicada pela função também será contínua, a multiplicação das funções será contínua e a divisão também, desde que, claro, aqui como eu tenho a divisão, eu tenho a restrição de que a função no ponto A, ela deve ser diferente de zero, tá certo? Então, todas essas propriedades se mantêm para uma função contínua. Então, algumas outras funções, né, que são contínuas também. Então, as funções polinomiais, elas são contínuas, né? Como a gente viu lá, x ao cubo mais x ao quadrado menos 2, contínua. As funções trigonométricas são contínuas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, etc. As exponenciais, né, e elevado a x e todo esse subgrupo. As funções racionais, que são basicamente divisões de polinômios, elas também são contínuas. No entanto, eu tenho que tomar cuidado com o domínio da função. Lembra que eu tenho essa regrinha, né, do denominador, que não pode ser igual a zero, e por aí vai. Tá certo? Então, a princípio, elas são contínuas, porém, nós temos que ter cuidado com o domínio da função. As funções inversas das trigonométricas, arcosseno, arcotangente, etc., também são contínuas. As funções logarítmicas também são contínuas. Tá certo? Então, todo esse grupo de funções são funções contínuas. E o fato delas serem contínuas trazem algo muito útil quando se trata de calcular o limite dessas funções, que é o que é trazido por esse teorema que nós estamos vendo aí agora. Então veja só, o que é que diz esse teorema? Eu tenho uma função f que é contínua em um número b, certo? Num valor x igual a b, f é contínua lá. E além disso, o limite de uma outra função g de x, quando x tende a a, é igual a b, tá certo? Eu estou dizendo que há uma outra função, g de x, que fazendo o limite dela tendendo a um determinado número, eu chego exatamente nesse número b aqui, o qual eu já disse que f é contínua nesse número, tá certo? Então, isso quer dizer que se eu fizer o limite da função f, que é contínua lá em b, o limite da função f, e essa função f ela é composta com a função g, ou seja, os valores de f dependem da função g de x, quando x tende a a, isso aí é igual ao f de b. Então lembra o seguinte, qual é a da função g de x? G de x, quando x tende a a, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os valores de x aqui dentro, né?
Então, F tendendo a A é a mesma coisa que o G tendendo a A, tá certo? Porque a primeira coisa que eu faço quando a função é composta é pegar os valores de x e colocar nessa função mais interna aqui, tá certo? Então, eu estou me aproximando do x igual a para a função g. Então, a rigor, eu estou calculando esse limite aqui, tá certo? Quando x tende a a. Então, eu estou fazendo o x se aproximando de... Estou fazendo o x se aproximar de a aqui dentro. E esse limite eu já disse que valia b. Tá certo? Então, o limite dessa função composta, quando x tende a a, é igual ao valor da função no ponto b, ao f de b. Por quê? Porque o limite de g de x quando x tende a a é igual a b. E f é contínua em b, se ela é contínua, estou afirmando que ela é contínua, então para calcular esse limite bastaria substituir diretamente o valor de b. Tá certo? Então, basicamente, o que esse teorema diz é isso aqui, que eu posso fazer digamos, uma troca, né? O limite da função f, quando ela é composta com a função g de x, quando x tende a a, é equivalente a você pegar essa função e meio que retirar aqui, tá certo? Falando bem grosseiramente, é como se você retirasse essa função aqui. Então, o limite de f de g de x é igual ao f, a função, do limite de g de x quando x tende a a. Tá certo? Então, isso aí pode, digamos, descomplicar muitos limites, ou o cálculo de muitos limites. Tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui o limite de e elevado a x ao quadrado menos x, quando x tende a 1. Eu já vi no slide anterior que as funções exponenciais elas são contínuas. Então, se elas são contínuas, isso aqui pode ser aplicado, esse teorema pode ser aplicado, tá certo? Então, esse limite aqui é exatamente equivalente a fazer a exponencial do limite quando x tende a 1 de quê? De x ao quadrado menos x, tá certo? Então, isso aí é exponencial e elevado ao limite de x ao quadrado, quando x tende a 1, menos o limite de x, quando x tende a 1. Tá certo? Então, isso aqui é exponencial. Aqui eu posso fazer a substituição direta. Isso aqui é a exponencial de 1 ao quadrado menos 1. É a exponencial de 1 menos 1, e elevado a zero. Isso aqui vale 1. Tá certo? Então, para calcular esse limite aí, foi bastante simples, usando essa propriedade, né, prevista por esse teorema aí, que vale para funções contínuas. Então, vale para qualquer função daquela lista que nós vimos anteriormente. Tá certo? Então, ajuda aí a descomplicar o cálculo de alguns limites. Beleza? Então, pessoal, aqui encerramos a aula de hoje e a parte de limites, né, o tópico limites em fundamentos de cálculo, tá certo? Lembrando sempre que a videoaula não basta, é sempre importante praticar, fazer exercícios, estudar além da videoaula, tá certo? Nos próximos tópicos nós vamos começar a conversar sobre outro ponto do cálculo diferencial, né, que são as derivadas, tá certo? Então, não percam aí as nossas próximas aulas, tá certo? Então, tenham um excelente dia e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!